Oi, gente, boa noite, eu sou a Karina Cardoso e estamos ao vivo com mais um EBC no ar aqui na TV Brasil. E ó, a gente já começa com um assunto sério. Você sabia que mais de 9% da população no Brasil sofre de ansiedade? Pois é, são dados aí da Organização Mundial de Saúde e esse é o tema do Caminhos da reportagem de hoje, que vai ao ar logo mais às 9 da noite. A repórter Flávia Peixoto está aqui comigo e é quem traz os detalhes pra gente. Tudo bom, Flávia? Tudo bom, Karina? Assunto preocupante, né? Pois é, convivendo com ansiedade. E é muito engraçado, porque a gente fala muito, né? Faz parte do dia a dia falar, nossa, estou estressada, estou ansiosa. Exatamente. E às vezes a gente não tem noção de que é um problema que está diretamente ligado até à economia mundial. Exatamente, é uma doença, né? Todo mundo tem algum grau de ansiedade. Geralmente as pessoas percebem que são crianças ansiosas, mas só no mundo do trabalho é que realmente começam a ter problema. Porque, assim, geralmente a nossa sociedade estimula muito o trabalhador ansioso, porque ele é muito produtivo e ele consegue antecipar tudo que pode ocorrer de errado, né? Então, os chefes gostam muito. E, na verdade, assim, ele tem um pico de produção por causa dessas características, mas acaba ficando muito ansioso, tendo uma crise mesmo forte e se afastando. E isso tem gerado muitos gastos para a economia mundial, né? Acho que cerca de 2,5 trilhões de dólares em um ano de impacto por afastamento, aposentadoria precoce e tratamentos também. E uma coisa interessante também e preocupante é que o Brasil ele é campeão, né, dos países aí no mundo que mais tem pessoas com ansiedade. Por quê? Imagina que no mundo o Brasil é o país com maior índice de ansiedade. A desigualdade social, o ritmo de vida das pessoas no Brasil, isso está diretamente ligado a isso? Sim, segundo o Conselho Federal de Psicologia, sim. Desemprego, trânsito, a coisa de ser muito competitiva, estimular isso, né? Uma sociedade de muita produção e consumo. E no Brasil é 9,3% o índice e o de depressão em torno de 6%. Em geral, no mundo, a depressão em outros países aparece na frente da ansiedade. E o Brasil tem o inverso, embora as duas doenças estejam muito ligadas, porque, segundo os especialistas que a gente entrevistou, o ansioso, ele está sempre antecipando fatos negativos que podem ocorrer. Isso gera um estresse muito grande, um pessimismo que pode levar à depressão. É um desgaste emocional muito grande. Você vê que a Flávia ela teve que entrar de cabeça nesse assunto, né? Um assunto que todo mundo conversa. Hoje, no Caminhos da Reportagem, 9 da noite, a gente tem um VT aí que traz um pouquinho do que vem aí. Vamos assistir? Vamos ver. Vamos lá, então. Eu passei a perder a respiração. O sintoma que as pessoas têm é assim, uma falta de ar, que depois eu fui descobrir que é uma falsa sensação de falta de ar. Daí isso é a ansiedade. Daí você passa a ir atrás desse fôlego que você acha que está perdendo. Daí você começa... Tem muita gente que discrimina, sabe? Discrimina as pessoas que têm depressão, sabe? Tem ansiedade, que tem síndrome de pânico. Acha que as pessoas são doidas. As pessoas têm que cuidar das outras. Ansiedade, depressão são de interesse público, são temas que a gente não tem muito domínio e tendo passado isso na pele, eu precisava que as pessoas me entendessem. Hoje, cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. E o pior é que a sociedade gosta de pacientes ansiosos. Por quê? São produtivos, pensam muito no outro, antecipa tudo. Então são os melhores funcionários, né? Os melhores profissionais. Então é muito difícil a pessoa lutar contra se ela tem um retorno positivo daquilo. Os problemas psiquiátricos, que também pode envolver problemas psicológicos aí, eles há muito tempo estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. A pessoa com esse tipo de angústia, ela está permanentemente assim atenta ao meio ambiente, aos estímulos que estão chegando. Então, o que às vezes acontece? Ela gasta tanto empenho em manter-se nesse estado de atenção que ela vai cansando-se psiquicamente, ela vai se debilitando psiquicamente e aí a gente tem os quadros do espectro ansioso depressivo.
meu avô e o meu pai eram assim referências para mim. Então eu perdi 3 grandes amigos e 3 grandes referências da minha vida atrás da outra. E o remédio me estabilizou de tal forma que eu comecei a ter uma vida normal. Eu voltei a ser o mesmo Guilherme de sempre, tranquilo e calmo. Quando a gente adoece, eu tenho que questionar a minha vida. O que eu estou fazendo com ela? Quem faz terapia usa menos tempo e medicação. Isso nos estudos e na prática clínica. Que é quem vai potencializar, né, a interação com o mundo diferenciado através da terapia. Tá aí, buscar recursos, né? Terapia, meditação. Exatamente. Na verdade, você pode buscar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, mas também é importante fazer atividades físicas, porque é importante respirar. Com o professor da meditação, a gente aprendeu algumas coisas importantes, né? Porque assim, a ansiedade não deixa de existir. Você tem que reconhecer que ela está com você, mas você tem que entender que ela não pode dirigir a sua vida. Por isso que é importante você aprender a respirar. Então, danças, por exemplo, danças mais lentas, em que você trabalhe muito a respiração, isso também pode ser uma boa tática. São técnicas para você aprender a lidar com os sintomas e viver de uma forma mais natural com isso que está atingindo tantas e tantas pessoas. A gente viu a questão aí dos medicamentos também. Tem um dado interessante que o INSS ele concedeu o benefício, né, de licença de trabalho nos últimos 2 anos para 74 mil pessoas no Brasil. É um número muito grande. Exatamente. Isso, 74 mil afastados pelo INSS. Imagina aqueles que pegaram 5 dias de atestado ou aqueles que sofrem em silêncio e continuam indo para o trabalho, não chegaram a ser afastados. Enfim, é muita gente, né? Ou as donas de casa que não têm um vínculo formal de emprego. Eu acredito que o número seja muito maior de ansiosos no nosso país. É interessante, né? Porque a gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, mas na verdade a gente pouco sabe porque o assunto ele ainda é um tabu. A gente vê que as pessoas, né, no nosso convívio não sabem muitas vezes lidar com as pessoas que sofrem de depressão e ansiedade e até no serviço médico, às vezes o atendimento, como a gente viu, ele não ocorre da forma como deveria ser, né? Exatamente. Uma das meninas que a gente entrevistou, uma jovem de 24 anos, a Ágata, ela fala que ela teve uma crise de ansiedade tão forte que ela desmaiou na rua. E ela chegou no hospital, né, no caso o hospital público, e aí começaram a perguntar para a mãe dela, chamaram a mãe dela, ela está drogada, o que é? E não souberam lidar. Então ela fala que além de sentir os sintomas, é muito traumática a forma, né? Porque assim, se não for psiquiatra ou psicólogo, geralmente o médico, o profissional de saúde tem dificuldade ainda no Brasil de reconhecer, embora o índice seja de quase 10%, né? Flávio, o Caminhos da Reportagem sempre traz, né, esses temas polêmicos, importantes, né, que ajudam as pessoas aí para que a gente tenha acesso a mais conhecimento. Como é que foi para você preparar esse especial que já foi ao ar, está reprisando, porque as pessoas pediram, porque é um assunto que está sempre em pauta. Como é que foi para ti ter contato com esses personagens e vários outros que a gente vai ver aí mais tarde? Então, foi assim, bastante forte, né? Porque eu acho que as pessoas têm que ter muita coragem para falar sobre isso, porque ainda existe um tabu, um preconceito, acho que tem melhorado. Tanto os especialistas quanto as pessoas que sofrem acham que a sociedade está começando a aceitar melhor. Até o Fórum Econômico de Davos discutiu o problema, né? Então, mas ainda assim, eu acho que é um tabu e as pessoas tiveram muita coragem de falar pra gente, muitas choraram. Contaram como a vida delas foi prejudicada, que tiveram que parar um tempo suas atividades. Mas, assim, o que eu acho interessante é que elas fizeram questão de contar porque acharam formas de conviver com a ansiedade e querem que outras pessoas achem também. E como é importante, né, você falar e ter o acolhimento de várias outras pessoas que também passam pelo mesmo problema. Uma última perguntinha, a questão da internet também. Isso muitas vezes, as redes sociais, essa coisa de se colocar no lugar e comparar, isso também tem gerado uma ansiedade muito grande, principalmente nos jovens, né? Exatamente. A UFRJ até criou o Instituto Delete, por causa da dependência tecnológica, especialmente do celular, né? E isso leva à ansiedade. Na verdade, eles estudam se isso leva à ansiedade ou se também pessoas mais ansiosas querem estar mais conectadas. Então, tem todo um tratamento para você deixar de ser dependente tecnológico e aí, paralelamente, porque são psicólogos, psiquiatras, trata a ansiedade também. Tá certo. Flávia, muito obrigada, viu? Obrigada, adorei bater esse papo Karina. contigo. Então, 9 horas, Caminhos da Reportagem, falando disso e outros temas também. Exatamente. Obrigada, Flávia. Obrigada.
É isso aí, agora a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouquinho eu tô de volta. É isso aí, gente. Bora falar de coisa boa, bora falar de cultura, porque a Anne do Fique Ligado também traz os destaques aí do programa de amanhã. Anne, é contigo. Oi, Karina, eu convido todo mundo para assistir com a gente no Fique Ligado de amanhã. A Ana Karina de Carvalho vai preparar uma reportagem sobre as expectativas em relação ao Oscar, que acontece neste domingo. Então você aí que não conseguiu assistir todos os filmes indicados, claro, acompanhe aqui no programa, vai ter um bom resumo para você, fechou? Sexta-feira também é dia de Se Liga na Dança, para quem já está de olho no carnaval. Olha só, a gente preparou uma aula de samba bem bacana. E a música aqui no estúdio é por conta do mineiro Gabriel Gonti. Destaque na cena da chamada nova MPB, vocês vão curtir bastante o som dele, um som de qualidade. Tudo isso aqui no estúdio do Fique Ligado. Vão ser 3 apresentações musicais do Gabriel com a gente amanhã. E você que está sem planos para o seu fim de semana, olha só, também a gente tem aqui amanhã o quadro #Fica a Dica, com toda a programação cultural para o seu fim de semana. Olha, tem outras cositas más, viu, Karina? Só que esses outros pontos eu destaco tudo amanhã aqui durante o programa. Eu estarei ao lado do Bruno Barros e também da Vanessa. A gente te espera então amanhã às 5h30 da tarde. E olha, eu lembro, se você estiver longe da televisão, é bem possível sim acompanhar o programa ainda assim pela transmissão que rola no Facebook. É facebook.com/Fique Ligado TV Brasil. Um super beijo para você, Karina, e para o pessoal que está em casa. Bom programa. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, Anne. Já que falou de outras cositas más, eu quero falar de uma outra cosita importante. Ó, domingo é dia do mundo escutar And the Oscar Goes to... Claro, né, gente? A premiação do Oscar tá chegando e esse é o tema também do programa Sem Censura. Amanhã, se liga aí. Olá, muito boa noite. Boa noite. Então, o Sem Censura desta sexta-feira vai falar sobre as expectativas para o Oscar 2020, que vai acontecer no próximo domingo. Pois é, nessa lista tem Coringa, com 11 indicações, tem o filme sul-coreano O Parasita, tem O Irlandês e também Era Uma Vez em Hollywood. Essa disputa promete ser bem acirrada e a gente vai receber aqui no programa a crítica de cinema Simone Zuccoloto. Ela vai explicar para a gente sobre esse grande momento do cinema internacional. E vamos ter também aqui nos estúdios o crítico e cineasta Mário Abad, que vai comentar tudo sobre o Oscar 2020. Bom, tá bom demais. A gente espera você amanhã às 6 da tarde. Então, até amanhã. Tchau, até lá. Tá aí, muito bom. Esse Oscar vai dar o que falar. Façam as suas apostas. Minha gente, intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta com a EBC no ar ao vivo, diretamente de Brasília. E bora seguir com os destaques do Repórter Brasil. Quem tá comigo é Catiúcia Neri. Catiúcia, tá tudo certo por aí? Boa noite pra ti. Boa noite, tudo certo, Karina. Boa noite a você e a todos que acompanham o EBC no ar. Olha, no Repórter Brasil de hoje a gente continua falando de quê? Do assunto do momento, que é o novo coronavírus. Vamos mostrar imagens de dentro da aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, que vai trazer os brasileiros que estão lá em Wuhan, na China. A gente tem essas imagens porque o nosso repórter cinematográfico, o Arley Andrade, embarcou junto na missão do governo de repatriação de cerca de 40 brasileiros que estão por lá, na China. O nosso repórter vai, inclusive, ficar em quarentena em Anápolis assim que voltar dessa viagem. Os 2 aviões da FAB, que saíram daqui ontem, já estão lá na Polônia e a próxima parada é a China, para numa cidade antes, depois em Wuhan. Todos devem estar aqui no Brasil no fim de semana, a previsão é sábado de manhã. E agora eu vou atualizar os números, do novo coronavírus aqui no Brasil. O Brasil continua sem casos confirmados da doença, mas tem 9 suspeitos em 5 estados e 24 casos já foram descartados até agora. E hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu uma ação solidária do Brasil com países vizinhos em relação a esse assunto. A ideia é oferecer ajuda
para países como Venezuela e Paraguai. Ainda falando do novo coronavírus, a gente tem o depoimento de uma brasileira que está lá em Wuhan, no epicentro da doença, e vai contar para a gente como está a rotina da cidade, que está parada, né, meio vazia do que a gente tem notícia até agora. E teve também, Karina, troca no primeiro escalão do governo. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Rogério Marinho para o lugar de Gustavo Canuto no Ministério de Desenvolvimento Regional. A troca já foi publicada, inclusive, no Diário Oficial. Marinho estava na Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. E agora a gente vai falar também de um problema que atinge o Rio de Janeiro há um mês, o abastecimento de água na cidade. Até agora as autoridades não encontraram uma solução para o problema. Karina, imagina a situação por lá, água com sabor ruim, inclusive, com cheiro ruim, isso quando cai na torneira, né? As pessoas estão fazendo estoque de água mineral para suportar esse pesadelo. Tem mais assunto. Vou dar mais umas brechinhas aqui do Repórter Brasil. O Supremo Tribunal Federal confirmou hoje uma decisão que impede um novo cálculo da aposentadoria caso o trabalhador volte a atuar no mercado de trabalho. Vou traduzir. Não é possível fazer a chamada desaposentação, que quer dizer que a pessoa aposentada que volta a trabalhar não tem direito a recalcular valores da aposentadoria. E uma boa notícia para encerrar: micro e pequenas empresas vão ser beneficiadas pelos resultados positivos da economia brasileira neste ano. A previsão está numa pesquisa feita pelo Sebrae. Negócios promissores em 2020 e que acaba de ser divulgado. É isso, Karina, bastante coisa, né? E tem mais no Repórter Brasil, que começa às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Espero todos vocês, eu e Vanessa, porque, como você sabe, né, o Paulo Leite está em merecidas férias. Merecidíssima, Catiúcia. Bom trabalho para você e obrigada pelo super resumão aí, para a gente ficar cada vez mais atentos às notícias aí do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. E para a gente encerrar, aviso aí para os amantes do futebol, porque domingo a TV Brasil vai transmitir o clássico Remo e Paysandu. Esses dois rivais que mais se enfrentaram ao longo da história do futebol no mundo. E agora sim, para fechar, a gente vai seguir com mais clássicos, mas agora falando dos clássicos da música brasileira, porque logo mais, às 10h30 da noite, tem o Samba na Gamboa, trazendo o grupo feminino Samba das Meninas e a galera do Pagode 90, para relembrar, né, e os hits que embalaram a vida, de muita gente, hein? Muito obrigada pela sua companhia. A Catiúcia falou do Paulo que está saindo de férias. Eu também estou saindo de férias. Depois do carnaval, eu estou de volta, porque eu também não sou de ferro, né, minha gente? Eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Muito obrigada. Tchau. De todo mundo é do show. Homem, menino, menina, mulher. Ora, iê, Oxum. Toda a cidade radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. Ora, iê, Oxum. Se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é do Oxum. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade